Convido para compor a mesa o senhor André Luiz de Almeida Mendonça, advogado-geral da União. Parabéns. Muito obrigado, querido. Fique conosco aí. O senhor Leonardo Silva Lima Fernandes, procurador-geral federal. O senhor Marcelino Rodrigues Mendes Filho, presidente da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais. O senhor Aquiles Linhares de Campos Frias, presidente do Fórum Nacional da Advocacia Pública Federal. Muito obrigado pela presença do senhor. O senhor Bruno Razan, vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal. E o senhor Cristiano Reis Giuliani, presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais. Convido todos a ouvir em posição de respeito o hino nacional. Pátria, mãe, salve,
Convido também para fazer parte da mesa de trabalhos a senhora Isabel Vinchon, secretária-geral de Contencioso da AGU. É uma grande alegria para essa casa realizar essa sessão solene em homenagem ao Dia Nacional da Advocacia Pública. Quero registrar com muita alegria, peço à mesa que, a secretaria da mesa que me traga os nomes dos parlamentares já presentes aqui conosco, mas já vejo vários aqui, vou citar o nome de todos ao longo dos trabalhos. Quero agradecer muito a honra da presença de vossas excelências aqui, que nos prestigiam com a sua participação nessa sessão solene. Temos aqui, por exemplo, o deputado Camilo Capiberibe, que foi governador do Amapá, certamente uma das pessoas que experimentou na sua própria experiência a importância da advocacia pública, dos procuradores do Estado. Temos aqui ex-prefeitos também, que na condição de ex-prefeitos experimentaram a importância de uma boa procuradoria do município. Temos aqui o deputado Marcelo Nilo, que foi presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, certamente viu a importância da Procuradoria da Casa, ajudando nos trabalhos da Assembleia Legislativa, como nós vemos aqui também na Câmara dos Deputados, a importância da nossa Procuradoria. Portanto, a advocacia pública, ela é uma atividade de extrema importância e, por essa razão, fazemos essa sessão solene em sua homenagem aqui. Ao dar início à solenidade, damos as boas-vindas a todos os presentes, em especial às advogadas e aos advogados públicos, membros de uma instituição merecedora de todas as deferências. As atuais feições institucionais da advocacia pública, bem como as do Ministério Público, foram entre nós modeladas durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, cristalizando-se entre as funções essenciais da Justiça na seção 2, com as alterações efetuadas pela Emenda Constitucional número 19 de 98. Desse modo, tem hoje o nosso país, em nível federal, órgãos com atribuição específica de representar judicialmente e extrajudicialmente o Estado, centralizados na Advocacia Geral da União, instituição criada em 93 com a Lei Complementar de número 73. Também integram a advocacia pública na União a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, responsável pela área fiscal, a Procuradoria-Geral Federal, que congrega os advogados das autarquias e fundações públicas federais, e a Procuradoria-Geral do Banco Central. A advocacia pública igualmente apresenta-se nas demais unidades federativas, nos estados e no Distrito Federal, ao preceito constitucional para a organização da carreira. Nos municípios, a despeito de ausência da mesma previsão, muitos já estabeleceram órgãos e cargos públicos imbuídos da nobre função. É o caso da minha cidade, da cidade do Rio de Janeiro, que tem uma procuradoria muito respeitada. Independentemente da esfera em que atuem, há de enaltecer o trabalho desenvolvido pelos advogados e advogadas da União, procuradores da Fazenda Nacional, procuradores federais, estaduais e municipais e demais servidores responsáveis por levar adiante a missão da advocacia pública, profissionais de elevado nível técnico e compromisso institucional, dignos do justo reconhecimento que lhes é prestado hoje. Pedindo licença para citar a Procuradoria do meu Estado também, que cedeu ao país um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, egresso dos quadros da nossa Procuradoria do Estado, aqui também representada pelo Dr. Bruno Razan. Enfatize-se a seriedade de suas funções, defender o interesse público em litígios, pela disputa democrática de fatos e argumentos, com paridade de forças, perante um órgão imparcial que decidirá o feito. É esta a sua missão, ao lado de outra de igual importância, a de consultoria e assessoramento jurídico ao gestor público responsável pela tomada de decisão.
Muito importante nesse ponto, um breve parênteses para destacar a necessidade de compreendermos cada vez mais a advocacia pública como uma advocacia de Estado e não meramente de governos, não é? Para que os advogados públicos sintam-se cada vez mais à vontade para, de fato, aconselharem, apoiarem aquilo que entenderem lícito, legal, protegendo assim o erário, protegendo assim o interesse público, evitando o mau uso do interesse público, sem que com isso se retire a liberdade e mesmo o dever do eleito de implementar a política pública vencedora nas urnas. Aqui é preciso encontrar um equilíbrio entre aquilo que foi prometido e deve ser feito e aquilo que pode ser feito considerando o nosso ordenamento jurídico. Aqui nós precisamos ainda conseguir avançar um pouco para proteger, para dar segurança, tranquilidade para as advogadas e os advogados públicos exercerem o seu ministério sem qualquer tipo de pressão, de qualquer governo que seja, em qualquer esfera que seja, de qualquer coloração que seja. Aqui o que se trata é de equilibrar funções de Estado com os desafios de qualquer governo que deve ser fiel àquilo que prometeu na campanha. E essa visão é uma visão muito importante de cuidar do bom uso do dinheiro público antes que ele seja mal usado. Essa, aliás, é uma preocupação da carreira do atual ministro da Advocacia Geral da União, a prevenção, o cuidado no uso do dinheiro público, evitando que ele se perca, sobretudo num país cuja principal chaga é a desigualdade, pelo menos a meu ver. O dinheiro desviado, o dinheiro público mal utilizado, é o dinheiro que deixará de reduzir as desigualdades, é o dinheiro que deixará de atender, sobretudo, aos mais pobres. Por essa razão, reveste-se de uma dupla crueldade o desvio de dinheiro público num país como o nosso, não apenas pela ilegalidade e pelo seu caráter antiético por si só, fosse qual fosse a destinação que se fosse dar esse dinheiro, mas duplamente mais grave sendo num país como o nosso, em que ele vai fazer falta exatamente às ações do Estado, aos serviços públicos em especial, que servem fundamentalmente para reduzir as desigualdades, como as ações de saúde, educação, mobilidade, segurança e assim por diante. De forma que a proteção e a garantia do bom uso dos recursos públicos com a ajuda da advocacia pública é uma missão de elevado caráter e por isso tão importante prestigiar as carreiras que hoje aqui se encontram. No terreno dessas funções, assenta-se o controle prévio da legalidade dos atos do poder público, essencial em qualquer Estado de direito, que de ordinário encerra um complexo sistema normativo. Foi, portanto, aquilatando todos esses atributos que o Congresso decidiu celebrar no calendário da República o Dia Nacional da Advocacia Pública, que hoje aqui celebramos. Por iniciativa do deputado Arnaldo Faria de Sá, a quem prestamos as nossas homenagens, hoje, lamentavelmente, não se encontra entre nós nessa casa, mas um grande defensor das carreiras de Estado, a homenagem ocorre no dia 7 de março de cada ano, desde 2012, com a promulgação da Lei número 12.636, em referência à data de criação do cargo de procurador dos feitos da coroa, da fazenda e do fisco, em 1609, portanto, há séculos. Encerro, prezados senhores, minha breve intervenção de abertura dos trabalhos, com cumprimentos a todas as advogadas públicas, os advogados públicos brasileiros, que compõem essa instituição, cuja história caminha ao lado da própria história da Constituição Federal e cujo trabalho grande benefício traz a todo o país. Muito obrigado. Começo passando a palavra ao senhor Cristiano Reis Giuliani, presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais. Nós vamos abrir a palavra para os membros da mesa, para breves intervenções, e em seguida nós vamos ouvir as manifestações de parlamentares inscritos aqui na mesa para se manifestar. Vai ser um grande prazer conceder a palavra aos colegas que nos prestigiam aqui com a sua presença. Então, passamos a palavra ao senhor Cristiano Reis Giuliani, que pode se manifestar da tribuna, se assim o desejar, por favor.
Excelentíssimo senhor deputado Alexandre Molon, especiais cumprimentos. Excelentíssimo senhor André Luiz de Almeida Mendonça, advogado-geral da União, senhor Leonardo Silva Lima Fernandes, procurador-geral federal, senhor Marcelino Rodrigues Mendes Filho, presidente da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, senhor Aquiles Linhares de Campos Frias, presidente do Fórum Nacional da Advocacia Pública Federal, senhor Bruno Razan, vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, senhora Isabel Nogueira de Andrade, secretária-geral do Contencioso da Advocacia Geral da União, e nomino todos os presentes da mesa, os membros da mesa, por ter tido essa honra de ser o primeiro a me manifestar. Cumprimentos a todos, a todas as vossas excelências, deputados presentes, agradecendo a presença, e a todos os demais presentes que nos honram aqui nesta manhã. Claro que a primeira palavra é de agradecimento à iniciativa e congratulações à iniciativa do deputado Alexandre Molon por ter sido o autor do requerimento para este momento aqui. E esta é um símbolo muito importante para nós que lutamos cotidianamente pela advocacia pública no Brasil. Desde a Constituição, e já faz 30 anos, que nos vimos incluídos entre as funções essenciais da Justiça. E nós, da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, vimos lutando pela inclusão expressa no artigo 132, a que o deputado Alexandre Molon fez referência, dos procuradores municipais ao lado dos procuradores dos estados e do Distrito Federal, para fazer jus a um cumprimento de um princípio constitucional que é da essência de todos nós, da própria existência nossa, que é o princípio federativo. Os municípios incluídos expressamente como entes da federação não têm os procuradores municipais ainda incluídos no artigo 132 da Constituição. E temos em tramitação uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que foi aprovada já aqui nesta casa, na Câmara dos Deputados, que tramitou aqui sob o número 153, e que agora encontra-se no Senado, e que estamos nesta luta pela aprovação da emenda, de modo a parear, como já é pareado na Constituição, como aplicação da federação, do princípio federativo, mas parear também aos colegas procuradores municipais, aos colegas dos estados e do Distrito Federal, e claro, da União, mas a União no outro artigo da Constituição, para que façamos expressamente jus a essa inserção entre as funções essenciais da Justiça. A Associação Nacional dos Procuradores Municipais hoje conta com mais de 4.100 filiados, mais de 100 associações locais em todos os estados do Brasil, e ainda esta PEC é uma etapa de uma luta para que todos os nossos procuradores municipais sejam selecionados por meio de concurso público, à semelhança do que já acontece com os membros da União, dos estados e do Distrito Federal, porque fizemos um diagnóstico, a associação nossa fez um diagnóstico de que, e vimos um dado de que 2/3 dos municípios do Brasil ainda não tem um procurador concursado ou a procuradoria estruturada. E nós precisamos expandir a luta pela expansão dessa estruturação como, na verdade, expressão de um princípio maior, que é a garantia ao gestor público do cumprimento da Constituição, das leis, dos princípios da administração pública, e é no mesmo viés que o concurso público é uma das ferramentas, um dos instrumentos hábeis a tornar isso mais efetivo. Então, com essas palavras e com esse símbolo de importância da advocacia pública como estrutura de Estado, mas também como estrutura de defesa das instituições, defesa das pessoas, dos entes federados, ao lado de instituições importantes que integram as funções essenciais da Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, a advocacia, é que agradecemos muito a oportunidade deste momento, ao lado dos colegas todos aqui presentes e de todos vocês que aqui estiveram. Muito obrigado a todos, bom dia. Muito obrigado, senhor Cristiano Reis Giuliani, presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais. Obrigado pela sua manifestação e pela sua presença. Transmita
aos procuradores municipais, nosso apreço, a nossa admiração, nosso respeito. Eu quero registrar aqui a presença dos colegas deputados, vejo aqui deputado Cássio Andrade, do PSB do Pará, deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, deputado Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, vejo o deputado Célio Moura, do PT do Tocantins, vejo o deputado Gil Cotrim, de Mato Grosso, não é isso? Maranhão, perdão, peço desculpas, deputado que é advogado também, muito obrigado aqui pela sua presença. Deputado Fábio Trade, também um grande lutador da advocacia pública aqui da casa, muito obrigado pela presença de Vossa Excelência. E deputado Marcon, vejo aqui, há pouco vi o deputado Pedro Uxai, do PT de Santa Catarina, estava aqui também, deputado Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, deputado Wilson, da FETAENG, e deputado Emidinho Madeira, ambos do PSB de Minas Gerais, muito obrigado pela presença de Vossas Excelências aqui. Registro também a presença do Dr. Antônio Rodrigues, presidente da ANPREV, Associação Nacional dos Procuradores e Advogados Públicos Federais, Dr. Gustavo Ferreira Alves, procurador federal, secretário-geral da Comissão de Advocacia Pública Federal da OAB, Dr. Antônio Rodrigues da Silva, da Associação Nacional dos Procuradores e Advogados Públicos Federais, também já registrado, salvo engano, doutora Márcia Bezerra Davi, presidente da Associação Nacional dos Advogados da União, doutor Adriano Ávila Furiati, procurador federal, presidente da Comissão de Advocacia Pública Federal, e Guilherme Oliveira, da Associação dos Advogados Públicos para a Democracia. Muito obrigado pela presença de todos e todas. Deputado Átila Lira, PSB do Piauí, aqui presente conosco também, muito obrigado. Muito bem, passo agora a palavra ao Dr. Bruno Razan, vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal e presidente da Associação dos Procuradores do Estado, do meu estado, do Rio de Janeiro. Um prazer passar a palavra a Vossa Excelência, doutor Bruno. Obrigado, deputado. Muito bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do deputado e amigo Alessandro Molon, ministro da AGU, André Luiz de Almeida Mendonça, nossos colegas da Advocacia Pública, Marcelino Rodrigues, da ANAF, Aquiles, do Simprofaz, o Cristiano, da NPM, e a colega Isabel, também do Contencioso da AGU. Colegas, advogados, demais parlamentares presentes, muito obrigado pelo prestígio. Eu vou me permitir fugir um pouco do discurso da centrada da advocacia pública, da questão da autonomia, honorários, e abordar uma questão que está na ordem do dia, que é a reforma da Previdência. Cada vez mais salta aos olhos, senhores parlamentares, colegas presentes, que nós não estamos diante, na verdade, de uma reforma da Previdência. Estamos, sim, diante de uma tentativa de reforma fiscal. Sim, a partir do momento que o governo sinaliza que pode mexer na reforma desde que preservado 1 trilhão de economia, nós não temos reforma da Previdência. O que se quer é um mega corte de gastos e foi escolhida a Previdência como meio para a obtenção desse tal trilhão em 10 anos. Ora, existem outras formas menos danosas e mais eficientes, mais eficazes, mais inteligentes de se conseguir R$1 trilhão em 10 anos, sem ter que submeter a população, principalmente a população mais carente, mais pobre do país, a uma reforma que vai empobrecê-la mais ainda. Fala-se muito no modelo chileno, a proposta de capitalização, que o modelo chileno deu errado, que os aposentados chilenos estão recebendo menos de um salário mínimo, cometendo suicídio. Ora, deu errado? Deu errado para quem? Depende do ponto de vista.
para o governo que propôs a reforma, para o ministro da Economia chileno à época, talvez tenha dado certo. Talvez ele tenha conseguido essa economia. É claro que, para a população que está sofrendo hoje os impactos disso, deu errado. E esse é o debate que nós temos que travar, desde a CCJ, a partir da semana que vem, quando começarão os trabalhos de análise da PEC 006, tanto que eu não chamo nem mais de PEC da Previdência, é PEC 006, porque não é uma reforma da Previdência. E a gente tem que se perguntar isso, deputado Molon. É essa reforma que o Brasil quer? É esse o preço que a gente quer pagar? Não tem outra forma de conseguir em 10 anos 1 trilhão de economia com menos custos para a sociedade? Então, eu peço a todos vocês aqui, senhores parlamentares presentes, que atentem para isso. Nós não estamos, repito, nós não estamos diante de uma reforma da Previdência. Nós estamos diante de uma tentativa de reforma fiscal. E há, com certeza, e nós apresentaremos isso ao longo dos debates, outras formas mais eficazes, mais eficientes de se obter essa economia. Temos que jogar luzes nisso. A reforma da Previdência é apenas uma dissimulação para essa economia pretendida pelo governo. Peço a vocês que atentem para isso. Vamos distribuir material com propostas alternativas, mostrando que há outras formas. E, mais uma vez, muito obrigado a todos. Bom dia. Muito obrigado, doutor Bruno, pela sua manifestação, pela sua presença e pela luta em defesa da advocacia pública, da qual sou testemunha aqui no Congresso Nacional e também no meu estado, no nosso estado do Rio de Janeiro. Passo a palavra ao senhor Aquiles Linhares de Campos Frias, presidente do Fórum Nacional da Advocacia Pública Federal. Excelentíssimo senhor presidente da mesa, doutor Alessandro Molon, nosso colega advogado, deputado que fez o requerimento, a quem agradecemos pela sessão que ora ocorre. Obrigado. Senhor ministro André Mendonça, advogado-geral da União, nosso colega da carreira, demais colegas das associações, componentes da mesa. Aqui eu falo em nome do Fórum Nacional da Advocacia Pública Federal, composto por Amprev, Anauni, Anajur e Simprofaz. São 4 entidades representando procuradores federais, advogados da União, procuradores da Fazenda Nacional. E aqui eu quero saudar os presidentes do fórum, que integram o fórum, a doutora Ruth, presidente da Anajur, a doutora Márcia, presidente da Anauni, o doutor Antônio, presidente da Amprev, que juntamente com o Simprofaz que eu represento, compõem o Fórum Nacional, que são as carreiras que respondem pela AGU. Eu gostaria, antes de mais nada, de dar os parabéns a todos os advogados públicos pelo nosso dia, e o faço na pessoa, se me permitem, do colega de concurso, nosso querido ex-procurador-geral da Fazenda Nacional, doutor Fabrício da Soler, a quem agradeço também pela presença. Colegas todos, sintam-se, por favor, parabenizados pelo dia. Muito importante que sempre marquemos posição aqui no Congresso Nacional, defendendo as nossas bandeiras, os nossos ideais, as nossas lutas. Como bem destacou o ministro, o deputado Molon, no início de sua fala, a AGU e a Advocacia Pública Federal como um todo é função essencial à justiça prevista como tal no texto originário da Constituição Federal. E de todas as funções essenciais à justiça, nós somos a única ainda, a advocacia pública, que ainda não tem autonomia. E como também muito bem destacou o deputado Molon, ainda há avanços a serem conquistados pela advocacia pública. E esse da autonomia é fundamental, senhores deputados, a quem agradeço também pela presença, honrosa presença, prestigiando a advocacia pública nessa data tão importante. Que a autonomia significa basicamente paridade de armas. Na prática, nós vemos diariamente inúmeras ações sendo ajuizadas pelo Ministério Público em face de entes públicos, e a advocacia pública em todas as esferas não consegue defender os mais variados entes na mesma condição com que eles são atacados pelo Ministério Público, que no texto originário da Constituição acabou tendo muito mais prerrogativas. Então, a autonomia da advocacia pública como um todo, ela se faz necessária, e nós precisaremos sim discutir essa questão mais a fundo aqui no Congresso Nacional, uma vez que é imperativo que nós tenhamos não só
quanto à questão das ações e ajuizados contra os entes, mas também os que estão na condição de gestores e que sofrem diariamente ações de improbidade administrativa e que têm nos advogados públicos os seus defensores em razão dos atos praticados durante as suas gestões. Um outro ponto que não tem como não ser tocado no presente momento diz respeito, como o Dr. Bruno Razan bem colocou, a questão da reforma da Previdência que está na ordem do dia. Essa reforma, ela é extremamente necessária. Agora, nós precisamos de uma reforma que seja justa e que atenda à necessidade do momento. A sociedade avança, a questão da expectativa de vida muda, nós precisamos de adequação de normas constitucionais à situação previdenciária atual. Mas esse texto que veio, ele é demasiadamente cruel. É um texto que joga para o sistema financeiro quase todo o trabalhador em razão de os direitos previdenciários serem quase que extintos e não reformados. Mas há aspectos positivos que eu gostaria de destacar, e no que diz respeito à atuação da AGU, em particular também dos procuradores da Fazenda Nacional, dois deles que merecem aplausos. A proibição de refis, que consta da atual PEC e que nós devemos lutar para manter, porque é um absurdo o vício dos grandes devedores, dos grandes sonegadores, com os parcelamentos periódicos que eles fazem com isso um planejamento tributário com dinheiro público, dinheiro do povo. Então, essa proibição do refis que consta da reforma, ela é realmente importante. Medidas outras de incremento da cobrança da dívida ativa da União também devem, na mesma linha, andar junto com a reforma da Previdência. E ela faz, nesse texto, algumas proposições nesse sentido. E os encaminhamentos que aqui chegarão para incrementar a cobrança da dívida ativa é de fundamental importância. Nós temos um estoque de quase R$500 bilhão somente de dívida previdenciária e que com esse incremento nós poderemos minimizar os efeitos deletérios da situação previdenciária. É isso. Parabéns a todos os advogados públicos. Obrigado, senhores parlamentares, pela presença. Obrigado. Muito obrigado. Antes de chamar o próximo orador, apenas um esclarecimento. O sistema da casa automaticamente, quando falta 1 minuto para a conclusão do tempo, ele soa essa campainha, portanto não é algo voluntário da mesa. Peço desculpas por isso. E, se necessário, a gente concede mais 1 minuto, mas novamente é soada a campainha automaticamente também. Então, apenas para explicar, para que não fique qualquer constrangimento para os oradores, é do sistema da casa. Eu gostaria de registrar a presença também do deputado Heitor Schuch, do PSB do Rio Grande do Sul. Obrigado pela presença. Deputado Zé Neto, do PT da Bahia, muito obrigado pela sua presença também. São os colegas que eu vejo aqui nesse momento. Muito obrigado pela presença de ambos. Passo a palavra ao senhor Marcelino Rodrigues Mendes Filho, presidente da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais. Muito obrigado, a palavra é sua. E registro também a presença da presidente da ANAJUR, Ruth G.A. Miller. Muito obrigado pela presença também, Sua Excelência. Bom dia a todos. Deputado Alessandro Molon, presidente da mesa nesse momento, e autor do requerimento para a realização dessa sessão solene em homenagem ao Dia Nacional da Advocacia Pública, que se comemora no dia 7 de março. Advogado-geral da União, Dr. André Luiz de Almeida Mendonça, Procurador-Geral Federal, Dr. Leonardo Silva, os demais presidentes que se encontram na mesa das associações estaduais, federais e municipais, Dr. Isabel Vinchon, secretária-geral de Contencioso da AGU, e demais colegas advogados públicos que aqui se encontram, assim também como os parlamentares. Inicialmente, gostaria de agradecer a iniciativa da Câmara, que mais uma vez nos acolhe nessa homenagem à advocacia pública. Eu acredito que a advocacia pública, em especial a AGU, encontrou nessa casa o seu lar, vamos dizer assim, um acolhimento para os seus pleitos. Nós vimos de um momento, vamos dizer assim, no início
de 2012, 2013, de muita angústia no âmbito da Advocacia Pública Federal, e foi a essa casa que nós buscamos e encontramos acolhimento aos nossos pleitos. Então tivemos avanços, tivemos reconhecimento das nossas atividades, tivemos a votação de proposta de emenda constitucional que reconheceu por ampla maioria a importância da advocacia pública, né, e o seu status de função essencial à justiça, conforme previsto na Constituição Federal. Essa situação e essa colocação de função essencial nos traz a necessidade de um esclarecimento que a Advocacia Pública Federal, a AGU, ela não é do Poder Executivo, não é do Poder Legislativo, ela é um órgão transversal. Ela tem entre as suas atribuições a defesa dos três poderes da República, né? E até por isso que a situação, nós colocamos sempre que essa vinculação ao Poder Executivo, que o fato de muitas vezes ser colocado o advogado-geral da União como ministro, ele não é tecnicamente correto. Tanto que provavelmente devemos ter uma discussão aqui nessa casa em breve sobre a questão do foro privilegiado, até para retirar essa condição de ministro do advogado-geral da União, para que tecnicamente nós tenhamos a correção de que a AGU é um órgão que defende, né, que tem entre as suas competências a defesa dos três poderes. Dito isto, também coloco aqui, nos colocamos à disposição das procuradorias estaduais e municipais nesse trabalho conjunto, via Movimento Nacional da Advocacia Pública, que trabalha a questão da PEC 82, que é uma necessária autonomia à advocacia pública para exercer esse seu mistério exatamente desse combate preventivo à corrupção. A gente ouve muito a questão da atuação do Ministério Público, do Judiciário, que é muito importante, mas eu acho que mais importante é evitar essa corrupção no seu início, no seu berço. E a advocacia pública tem essa condição ao realizar o controle prévio de legalidade, ao ter essa análise prévia de contratos, de licitações, a condição de contribuir muito nesse combate à corrupção. A ANAF, enquanto associação que congrega membros das 4 carreiras da Advocacia Pública Federal, procuradores da Fazenda, procuradores federais, procuradores do Banco Central e advogados da União, com mais de 4 mil membros, se coloca junto à AGU, junto ao Congresso, à disposição para essa luta, né? Já evoluímos bastante, já tivemos algumas vitórias importantes, junto também à OAB, que aqui se encontra representada na pessoa do Dr. Adriano, presidente da Comissão de Advocacia Pública Federal da OABDF, que tem sido também uma parceira nessa nossa luta. A reforma da Previdência também é um pleito, é uma demanda que nós estamos trabalhando, né? Queremos aperfeiçoar a proposta, queremos demonstrar que existem outras formas de se fazer os ajustes necessários, mas essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para essa casa, é o agradecimento por tudo que nós temos conseguido até hoje com a ajuda dos parlamentares, e que nós possamos sempre estar com os olhos voltados para a advocacia pública, para a AGU em especial, para que a gente avance cada vez mais e busque a concretização desse status constitucional de função essencial à justiça, que a Constituição Federal de 80... Todos. Obrigado, presidente. Desculpe pela demora um pouco das palavras, e parabéns a todos nós pelo nosso dia. Muito obrigado, e obrigado também aos deputados que honram a nossa sessão com a sua presença. Deputada Silvia Cristina, do PDT de Rondônia, muito obrigado pela sua presença. Deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, muito obrigado pela sua presença também. Deputada Érica Cocai, aqui conosco também, do PT do Distrito Federal. Deputado Gelson Azevedo, do PR do Rio de Janeiro, também aqui conosco. Obrigado pela sua presença. Deputado Gastão, nosso ministro aqui presente, muito obrigado pela sua presença. Eu registro também que recebemos o discurso da deputada Maria Rosas, do PRB de São Paulo, que dou como lido para que seja publicado e dado conhecimento do seu discurso. Ela não pôde comparecer à nossa sessão, mas enviou o seu discurso, que será dado como lido.
E agora eu passo a palavra com prazer ao senhor Leonardo Silva Lima Fernandes, Procurador-Geral Federal. Em seguida, ouviremos o ministro, deputado Átila Lira, também já registrei. Deputado Marina aqui com a gente também, muito obrigado pela presença. E após a fala do ministro da Advocacia Geral da União, nós ouviremos os parlamentares aqui presentes que se inscreveram pelos seus partidos. Com a palavra, o senhor Leonardo Silva Lima Fernandes. Excelentíssimo senhor presidente da sessão, deputado Alessandro Molon, a quem desde já agradecemos a esse evento importantíssimo para a advocacia pública, ministro André Mendonça e demais colegas, advogados e advogadas públicas federais, parlamentares e todos aqui presentes. É uma grande honra poder participar deste dia marcante em que, em sessão solene, se homenageia a advocacia pública neste plenário Ulisses Guimarães da Câmara dos Deputados. A advocacia pública, aliás, destacada na Constituição da República como função essencial à justiça e responsável pela representação do poder público, judicial e extrajudicialmente. Com efeito, o Dia Nacional da Advocacia Pública, comemorado em 7 de março em todo o território nacional, na forma reconhecida pela Lei 12.636, evidencia a relevante função jurídica desempenhadas pelas carreiras da advocacia estatal em prol da administração e da sociedade, seja orientando a atuação dos gestores, seja assegurando a juridicidade das políticas públicas. Este foi o norte, não há dúvidas, da própria escolha da data comemorativa, em alusão ao dia 7 de março de 1609, quando criado o cargo de Procurador dos Feitos da Coroa, da Fazenda e do Fisco, ainda no período do Brasil Colônia. Passo inicial da consolidação das modernas carreiras da Advocacia Geral da União, das Procuradorias Estaduais e Municipais, que contam hoje com mais de 20 mil membros atuantes. Profissionais que não buscam a proteção invariável e exclusiva dos interesses subjetivos de seus constituintes, mas sim exercem o peculiar papel de controlar a regularidade dos atos emanados do poder público, sempre com os olhos voltados à Carta Constitucional, às prerrogativas da carreira e aos códigos de ética aplicáveis aos agentes públicos em todas as esferas da Federação. No particular contexto da Advocacia Geral da União, a atuação dos advogados públicos federais está voltada à garantia da proteção jurídica do Estado brasileiro, em benefício da sociedade, com amparo em valorosas diretrizes, como a defesa do patrimônio e dos recursos públicos, a segurança jurídica e a viabilização das políticas públicas. É dizer, protege-se o patrimônio e o orçamento públicos para, com segurança e confiabilidade, assegurar o atendimento dos anseios legítimos da sociedade. Eis o papel da advocacia pública e, sobretudo, da advocacia pública federal em defesa da União, das autarquias e das fundações públicas federais, através das carreiras jurídicas de advogado da União, procurador federal, procurador da Fazenda Nacional e procurador do Banco Central. Atuação institucional expressiva e condizente com a qualificação dos seus atores, a denotar a legitimidade desta sessão solene promovida na Casa dos Representantes do Povo Brasileiro. Para finalizar, sem maiores delongas, diante do qualificado quadro de advogados públicos que hoje participam deste evento comemorativo, registro o agradecimento à Câmara dos Deputados nas pessoas do seu presidente e do deputado federal Alessandro Molon, autor da iniciativa e reconhecido incentivador da postura proativa da Advocacia de Estado. Meu muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado, doutor Leonardo, pelas suas palavras e pela sua presença. Eu registro também a presença da doutora Luciana Vieira, Procuradora-Geral Adjunta do Distrito Federal. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. E vamos ouvir agora o último orador da mesa. Antes de abrir a palavra aos colegas parlamentares, vamos ouvir o doutor André Luiz de Almeida Mendonça, ministro advogado-geral da União, cuja presença aqui agradecemos também.
Bom dia a todos e todas que nos honram com a sua presença neste plenário tão importante. Bom dia, deputado Alessandro Molon, cuja liderança nós reconhecemos como nata, suprapartidária e que tem contribuído muito para a construção do Brasil. Nosso muito obrigado por essa homenagem à advocacia pública. Fica aqui nosso registro, nosso apreço especial. Senhores deputados, senhoras deputadas, que abrilhantam esse momento e nos honram com um reconhecimento efetivo da advocacia pública nacional, demais componentes da mesa, colegas da AGU, das advocacias dos estados e dos municípios, demais presentes. É com grande satisfação que nós ocupamos uma tribuna tão relevante para a história do país, e é sempre bom estar na Casa do Povo. A Casa do Povo nos faz reacender o olhar, deputado Molon, para aqueles que mais precisam e que são, no fundo, aqueles em relação aos quais nós representamos. Os senhores no Legislativo, nós na representação dos três poderes, aqueles que representam o Executivo e aqueles que representam também o Judiciário. O poder emana do povo e deve ser exercido para o povo, pelo povo e responsavelmente pensando-se no povo. Durante muito tempo se imaginou a figura dos representantes do povo como aquele que representava uma determinada categoria específica. Mas a grande e moderna teoria da ciência política sobre representação vai muito além disso. Se fala hoje numa representação responsável. Responsável porque tem que responder ao povo, prestar contas ao povo, e responsável porque tem que ter responsabilidade no trato da questão pública. Responsabilidade ética, responsabilidade moral, responsabilidade política, responsabilidade fiscal, responsabilidade jurídica. E hoje o país vive um momento onde todos nós, em todas as esferas de poder, somos chamados a ter responsabilidade. E isso me alegra muito em falar sobre isso, deputado Molon, porque Vossa Excelência tem tido responsabilidade. E o nosso apelo, como advogado-geral da União, como advogado público e como um dos representantes deste povo numa determinada esfera, é que não só Vossa Excelência, não só os deputados aqui presentes, mas todos os deputados, todos os senadores, todos os servidores públicos, todos os membros da advocacia pública, todos os membros do Executivo e do Judiciário contribuam efetivamente com o anseio popular de uma boa gestão, uma boa governança pública, uma administração responsável, uma administração capaz de corresponder aos anseios últimos que a sociedade espera de todos nós. E eu digo isso não só na reforma da Previdência, como já foi tocado aqui. Logicamente que há pontos de discussão que serão debatidos nesta casa, e esse é o lugar apropriado para esse debate. É legitimamente, constitucionalmente reconhecido como a Câmara dos Deputados e o Senado Federal como os espaços públicos de grande debate de todas as grandes reformas do Estado. Nos lembrando, representamos a todos, a um grupo específico, sem dúvida, mas representamos a todos uma nação que cobra de nós responsabilidade. O que está em discussão, não só nessa questão da nova Previdência, mas estará em discussão, temos certeza, a questão de uma nova AGU, é um patamar que nos prepare para o século XXI. A nossa gestão da AGU não está pautada em 4 anos. Assim como um mandato de um deputado não pode estar pautado em 4 anos. É preciso olhar para o futuro. É necessário olharmos para as futuras gerações que virão depois de nós. E dentro desse contexto, nos centrando de modo muito específico na AGU,
Nós temos demandado aos colegas uma atuação mais próxima do judiciário, para subsidiar o judiciário na aplicação do direito e da justiça, uma atuação mais próxima do gestor público, para dar uma formatação de legalidade, de constitucionalidade às políticas públicas. E nós temos exercido isso, uma advocacia de Estado. Não sei se os senhores sabem, por exemplo, na advocacia contenciosa da União, recentemente nós nos manifestamos contrários, por exemplo, a uma ADI proposta pelo partido PSL do presidente da República. Ou seja, é preciso haver uma atuação responsável. Uma atuação responsável na AGU, uma atuação responsável no Executivo, uma atuação responsável no Legislativo, uma atuação responsável no Judiciário. O que está em jogo não são cores partidárias. Nós precisamos entender que o que está em jogo é o país. Um outro pilar de discussão na nossa AGU, combate à corrupção. Estou há 10 anos militando nessa área. Minha tese de doutorado é nessa área. E nós vamos atuar com independência no combate à corrupção, em especial na recuperação de ativos desviados. Eu tive a honra de coordenar a negociação do maior acordo de recuperação de ativos da história do país antes da Operação Lava Jato, que foi em relação ao Grupo OK para a recuperação de valores dos desvios ocorridos no TRT de São Paulo. Tive a honra de preparar, ainda como advogado da União, as minutas padronizadas das ações de improbidade dos casos da Operação Lava Jato. E essa história não vai ser desviada no curso da nossa gestão da AGU. Senhores deputados, senhoras deputadas, contem com a AGU na defesa do Estado brasileiro. A AGU também representa esse poder. A AGU está de portas abertas, independentemente de coloração, de vínculo, de ideologia partidária, para recebê-los, para dialogar e para buscar consensos que ajudem a construir e preparar o Brasil para o futuro. Obrigado, deputado Molon, obrigado, senhoras e senhores deputados, obrigado, colegas da AGU. Essa homenagem muito engrandece essa casa e muito engrandece a advocacia pública. Contem conosco, sucesso, que esperamos que essa legislatura contribua para o país. E certamente grandes deputados que hoje nos honram ajudarão nessa construção. Meu muito obrigado. Quero agradecer ao ministro pelas palavras generosas, mas também pelo gesto de sua presença aqui na casa nesse dia. Porque, de fato, é isso. Há causas que nos movem a todos e que estão acima de quaisquer circunstâncias, quaisquer colorações partidárias, acima da distinção entre governo e oposição. E essa é a marca dessa sessão. A defesa da advocacia pública e a compreensão que a advocacia pública também ela está acima de governos, quaisquer que sejam. Não é? Que a missão da advocacia pública é essa defesa do interesse público, que muitas vezes vai estar alinhada com o governo a que o advogado público está servindo, qualquer que seja o governo também. Essa fala não tem nenhum traço de oposição ou de base de governo, e eventualmente vai discordar também de qualquer governo que seja, e é muito importante que a instituição esteja fortalecida para poder agir dessa forma como o ministro acaba de mencionar, de forma que o gesto da presença de Vossa Excelência aqui é um gesto que eu quero agradecer, e eu tenho certeza que ele só fortalece, só aumenta a admiração de toda a casa, de todos nós, pela advocacia pública brasileira que hoje nós celebramos. Muito obrigado a Vossa Excelência e parabéns por essa luta que não é de hoje, preocupada com o bom uso do dinheiro público para que ele não falte, em especial num país ainda com tantas chagas sociais como o nosso, ainda tão desigual
dinheiro que é tão importante no combate às desigualdades. Parabéns a Vossa Excelência e muito obrigado pela sua presença aqui. Nós vamos agora ouvir os colegas parlamentares que vão se manifestar. Há ainda também algumas inscrições do plenário que pediram para fazer uso da palavra, mas eu gostaria de dividir a presidência dos trabalhos com um deputado que é um deputado muito querido por todos nós e também um defensor dessa causa da advocacia pública, que é o deputado Fábio Tradi, deputado do PSD. É um amigo querido e é com muito prazer que eu gostaria de passar a presidência dos trabalhos dessa sessão solene a ele, como reconhecimento também da sua atuação aqui na casa. Nós trabalhamos juntos em defesa das causas da advocacia pública e eu quero, como um gesto de reconhecimento à atuação dele também, dividir a presidência dos trabalhos com ele, passar a presidência a ele e pedir que ele, em seguida, chame os oradores inscritos aqui pelos partidos, sem prejuízo da fala dele, que é uma fala sempre muito qualificada também a respeito desta causa. Bom, eu termino transmitindo a todos um abraço de boas-vindas do presidente da casa, o deputado Rodrigo Maia. Infelizmente não pôde estar conosco nessa sessão, mas pediu que transmitisse a todas e todos a alegria dele com a vossa presença aqui, que se sintam à vontade, essa é a casa de vocês, e também o reconhecimento dele pela importância da advocacia pública, pediu que transmitíssemos a todas e todos. Então eu transmito às senhoras e aos senhores esse abraço do presidente da casa que me foi pedido que fosse dado. Deputado Fábio Tradi, a presidência é sua. Aos colegas da mesa, aos membros da mesa, o meu muito obrigado pela sua presença, pelas palavras. Um abraço especial ao Rio de Janeiro, doutor Bruno Razan, nosso estado. E muito obrigado também a todos e todas que prestigiaram essa sessão solene, que continua, não se encerra agora, porque agora nós vamos ouvir as lideranças partidárias manifestando-se a respeito da importância da advocacia pública para os partidos aqui representados. Muito obrigado e viva a advocacia pública brasileira. Muito obrigado, viu, pelas palavras. Conte comigo também. Muito obrigado. Perfeitamente. Onde é que está escrito que é isso? Onde é que está escrito o José Neto? Bom dia a todos. Cumprimento o ministro da AGU, André Mendonça, todos os componentes da mesa, prezados advogados públicos presentes, deputados, deputadas, nominados. Não sei se o presidente que me antecedeu nominou o deputado Sargento Faur, do PSD do Paraná, que nos ilustra também com a sua presença. E retomo deste plenário que, para a recordação de alguns advogados públicos que estavam conosco há 3 anos, praticamente, vivenciamos aqui vitórias memoráveis em defesa das prerrogativas da advocacia pública na incorporação de avanços no Código de Processo Civil aprovado por unanimidade nesta casa. Então, coincidentemente, celebrando o triênio de natalício no Código de Processo Civil, hoje brindamos o Brasil com uma advocacia pública consolidada, forte, comprometida com os ditames constitucionais. Retomando, portanto, os trabalhos, eu convido para fazer uso da palavra o deputado Zé Neto. Esse aqui eu faço assim. O deputado Zé Neto é do PT da Bahia. Senhor presidente, deputado Fábio, quero saudar toda a mesa em nome do doutor André Luiz Mendonça, advogado-geral da União. Eu também sou advogado, tenho a felicidade e a honra de... Na verdade, eu sou advogado, estou político.
e me formei na Universidade Federal da Bahia. Essa semana estive lá, me emocionei muito. Fui presidente do diretório acadêmico daquela faculdade nos anos 80, 1988, exatamente no ano da Constituição, um ano marcante. Estivemos aqui, inclusive, algumas vezes com o movimento estudantil para construir, para ajudar a construir aquele texto que fortaleceu muito as nossas instituições e que era um grande começo para construirmos no Brasil, uma nação do tamanho que os brasileiros merecem. Vivemos nesse momento dificuldades grandes do ponto de vista institucional, vivemos dificuldades grandes do ponto de vista do fortalecimento dessas nossas instituições. Vossa Excelência agora há pouco falou do Lava Jato, que, ao meu ver, com todo respeito, poderia ter um desfecho, ou pelo menos um curso mais sensato em algumas das suas elaborações. E agora nós estamos vivendo uma dificuldade imensa, diria imensa, com relação a um Estado brasileiro que tem grandes dificuldades econômicas e que pode agravar ainda mais a sua situação de atendimento aos mais carentes, de atendimento social e econômico, principalmente aos grandes rincões do país, os municípios do interior do Brasil, de norte a sul, com uma reforma de previdência que Vossas Excelências, Vossas Senhorias, homens e mulheres da advocacia pública, têm uma grande responsabilidade, como também tem muito o que colaborar na construção de uma outra formulação que não essa que está hoje na Casa Legislativa. Eu, ao chegar, ouvi aqui um posicionamento de que a reforma da Previdência, ela não é uma reforma, ela não pode ser uma reforma arrecadatória. Ela tem que ser uma reforma, diria, saneadora, ou pelo menos uma mudança, vamos tirar o nome reforma e dizer, uma mudança no rumo da Previdência para que a Previdência fosse saneada, mas não, como alguns querem, praticamente destruída. E a arrecadação, ela passa por cobrança de débitos fiscais, aprimoramento da cobrança das multas e dos encargos todos que podem colaborar com o Estado. E a Advocacia da União tem como propor mais sobre isso. Eu até deixo aqui uma provocação e, como vice-líder do PT, me coloco à disposição para que vocês tragam para nós. Eu, como advogado, essa semana estou estudando como é que a gente faz para que os débitos sejam cobrados de forma mais direta, mais executiva, mais célere. O que é que está faltando na ponta? Isso tem que ser objetivo com relação às nossas varas fazendárias, estaduais e federais. Qual é a elaboração que nós podemos construir para darmos a esse momento, um momento de compensação do nosso povo, e não de maltrato do nosso povo. Tirar 800 bilhões em 10 anos dos municípios todos do estado do Brasil, diga-se de passagem, a cada 10 municípios, de norte a sul. Não existe essa de norte e nordeste. É uma grande mentira isso, de que são os nordestinos e o norte que são grandes responsáveis por... Não! De norte a sul, 7 a cada 10 municípios tem receitas de previdência maior do que receitas de FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, responsável pela manutenção desses municípios. E o que será dessas mulheres e homens, crianças, idosos, quando esse dinheiro, esses 800 bilhões deixarem de irrigar a vida dessas pessoas e as economias desses municípios? Brasília nunca quis ser tão Brasília como que é agora.
Esse dinheiro vem para a mão do governo federal. Que pacto federativo, que federação, que custo. Quem vai pagar a conta da falta do remédio de dona Luísa, de dona Dedé, de seu Arnaldo, de seu Zé Pescador? Quem vai pagar esse remédio? E aquela senhora e aquele senhor que, aposentado, passa a ser o arrimo de família. Em muitos dos casos, em função desse desemprego absurdo, que agora inventaram os desalentados, que além do desempregado tem um desalentado que não está entrando na conta. Então, eu acho muito importante a vinda de todas vocês, de todos vocês. Eu tenho um orgulho e honra de ser advogado, e essas tarefas que são postas dia a dia em cada um dos escritórios, em cada uma das repartições, agora devem se reunir em torno da defesa do povo brasileiro, da democracia do Brasil, da equidade das decisões e desse grande sistema de proteção social que é a nossa Previdência, que precisa ser restaurada e não destruída. Muito obrigado. Ministro André Mendonça tem um compromisso institucional no Supremo Tribunal Federal, então vamos saudá-lo na sua despedida com uma salva de palmas carinhosa. Convido para compor a mesa presidente da ANAUNE, Associação dos Advogados da União, Márcia Bezerra. Retomando a ordem das inscrições, pelo PSL, o deputado Coronel Armando. Antes, faço o registro da presença do deputado Luiz Ovando, PSL Mato Grosso do Sul, que nos honra com a sua participação nesta solenidade. Na presidência aqui já. Presidente da mesa, deputado Fábio Tade, e demais autoridades que compõem a mesa, o doutor André, que saiu, eu queria fazer referência ao advogado-geral da União, aos deputados presentes, aos advogados públicos. Eu me dirijo a vocês como vice-líder do governo, sou do PSL, sou coronel do Exército, mas também sou advogado inscrito no OAB em Santa Catarina. Então, para mim é uma satisfação estar aqui cumprimentando os advogados públicos da União, que têm um papel fundamental no equilíbrio da harmonia entre os três poderes. Não vou me alongar, apenas quero dizer que o governo do Brasil não é apenas o executivo do nosso presidente Jair Bolsonaro, que hoje faz aniversário, 64 anos, e com o qual eu convivo desde a Academia Militar das Agulhas Negras, já que somos contemporâneos. O governo do Brasil é composto por nós, membros do Poder Legislativo, que aqui estamos, que temos a responsabilidade de ajudar o governo de maneira séria, pelo nosso Poder Judiciário, que vai decidir as questões que contrariam a legislação, e a advocacia também dentro desse processo. Mas a justiça, e aqui vale também para a Câmara, ela não é tão justa quando ela não é rápida. E a reclamação do nosso povo, muitas vezes, é pela justiça tardia. Então nós temos que tentar ser ágeis nas ações judiciais, assim como o Legislativo tem essa obrigação de responsabilidade. E além disso, nós que pertencemos à Praça dos Três Poderes, temos dentro da Praça dos Três Poderes um símbolo nacional que está acima dos poderes, que é a bandeira do Brasil. Quando a gente olha para a Praça dos Três Poderes, você vê à esquerda o Palácio do Planalto, ao centro o Congresso, à direita o STF, mas mais a retaguarda. E ao longo você vê o nosso símbolo da pátria, que é o Brasil. E esse é o nosso compromisso com o Brasil. Saldo aqui aos advogados pela importância desse dia e convido a todos a trabalharmos pelo nosso país. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.
Na linha evocativa do tempo, fazendo essa retrospectiva sobre os 3 anos do novo Código de Processo Civil, não poderia deixar de registrar a participação brilhante, ativa, corajosa, cívica, desprendida, vitoriosa do relator, que nesse momento vai usar a tribuna para saudar a advocacia pública brasileira. O combativo, íntegro deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Senhor deputado, prezado deputado Fábio Tradi, quero aqui lembrar que nós conseguimos aprovar um Código de Processo Civil, tendo o deputado Fábio Tradi como presidente da comissão especial. O deputado Fábio Tradi dirigiu com muita competência aquela comissão. Ele deu a esse relator todas as condições de trabalho. Ele foi uma pessoa que permitiu um diálogo permanente com todos os atores que puderam incidir para termos um novo Código de Processo Civil. Então, quero aqui dizer da minha admiração, da amizade, e dizer que fiquei muito feliz quando no resultado eleitoral pude ver que o povo do Mato Grosso do Sul votou e sufragou novamente a possibilidade de você continuar nesse parlamento para enriquecer a política brasileira e para enriquecer a defesa dos interesses públicos. Então, cumprimento o deputado Fábio Tradi. Lembro também que nós tínhamos como relator o deputado Sérgio Barradas Carneiro, eu o sucedi, que deu grandes contribuições. Eu quero aqui cumprimentar a advocacia pública, inicialmente dizendo que na minha trajetória política eu não respondo a um processo sequer, a um inquérito no Ministério Público, a um processo nos tribunais de contas, a um processo na Justiça. E devo à advocacia pública sempre seguir as orientações da advocacia pública, ainda que eu divergisse, e divergi muitas vezes, mas na divergência, quando eles me convenciam, eu seguia e tive um resultado positivo na minha trajetória. Muitas vezes, na divergência, convenci a advocacia pública de mudar a sua posição. Não era algo que fui, digamos, passivo. Nós tivemos sempre uma relação de debate, relação essa rica, debate rico, e que eu segui as orientações da advocacia pública. A advocacia pública é fundamental para o Estado brasileiro. O que nós temos que fazer é ampliá-la. Nós temos que cada dia mais construir uma advocacia pública que não é uma advocacia desse ou daquele governo, é uma advocacia do Estado brasileiro. E é por isso que nesse momento eu quero dizer que nós estamos vivendo o maior ataque à Constituição brasileira, porque este governo de Jair Bolsonaro elegeu o setor público e os pobres como inimigos do país. Ele quer fazer um ajuste fiscal não pela via do privilégio, atacando os devedores da Previdência, atacando as desonerações que são exageradas, buscando equilibrar os recursos a partir da cobrança daqueles que mais podem. Não, ele ataca o trabalhador rural, ele ataca o idoso que recebe o BPC, ele ataca o regime geral de previdência que já teve 3 reformas nos últimos 15 anos, ele tenta desconstitucionalizar e ele quer tirar esse fundo e levar para os bancos para que eles tenham um fundo de poupança do povo brasileiro. Esse ataque nós não podemos admitir. Nós temos que derrotar esta reforma da Previdência
que quer mexer com o BPC, com a aposentadoria rural, com o regime geral, quer desconstitucionalizar e criar essa malfadada capitalização que levou o Chile a perder a terceira idade para o suicídio. Os idosos no Chile estão se suicidando porque quando vão buscar o seu benefício não o têm. É 1/3 do salário mínimo o que os idosos chilenos estão recebendo. É um ataque à Constituição quando se cria um fundo inconstitucional como aquele que foi criado no Paraná, que graças a Deus o Supremo botou o feito à ordem. Portanto, nós estamos vivendo momentos gravíssimos no Brasil. E nós queremos aqui dizer, nós vamos defender o setor público, nós vamos defender os servidores públicos. Se tem que fazer ajustes, nós faremos, mas são ajustes cuidadosos e ajustes que não mexam com direitos. Nós temos que fazer mudanças muito cuidadosas e sempre a vida requer, os sistemas de previdência requerem mudanças, mas que sejam suaves para não mexer com direitos e não mexer com aqueles que trabalham. Nós repugnamos o que eles estão tentando fazer com os servidores públicos. Eles estão tentando colocar os servidores públicos como responsáveis pela crise, enquanto que a crise brasileira tem outros responsáveis e nós temos que nominá-los. Eu, para concluir, peço o último minuto da paciência de todos vocês. Quero dizer o seguinte: nós queremos, junto com a advocacia pública, da mesma maneira que construímos o Código de Processo Civil, mudar a legislação brasileira em diálogo com a advocacia pública. Agora, eu acho que é momento de nós modernizarmos a lei de execução fiscal. A lei de execução fiscal é uma lei do século passado, do início do século passado. E é por isso que hoje muitas pessoas preferem dever do que pagar, porque nós temos uma lei que nada ameaça aqueles devedores do Estado brasileiro. E é por aí que nós vamos fazer um equilíbrio das contas públicas e fazer um país socialmente mais justo, em defesa da Constituição brasileira, em defesa dos mais pobres, em defesa do serviço público. Viva a advocacia brasileira pública dedicada. Convido o deputado Tadeu Alencar, pelo PSB, mas antes, com a autorização do deputado Tadeu Alencar, eu faculto por 1 minuto a palavra à presidente da ANAUNE, Márcia Rodrigues. Márcia Davi. Muito bom dia a todos. Eu pedi a palavra apenas porque eu queria fazer um registro. Acho que todos os colegas que me antecederam já falaram muito bem sobre a simbologia de estarmos aqui hoje e a importância da advocacia pública para o país. Como nós estamos no mês da mulher, eu queria fazer um registro muito importante que foi aprovado essa semana no Conselho Federal da OAB, uma súmula que vai vedar a inscrição de agressores contra mulheres nos quadros da OAB. Nós já somos mais ou muito próximo de 50% ou mais 50% de mulheres no âmbito da AGU. Nós já somos a maioria aqui, né, na sociedade, e nós não podemos fechar os olhos para esse tipo de tratamento e de realidade da mulher brasileira. Então, eu cumprimento a mesa na pessoa da doutora Isabel, os deputados na pessoa da doutora Érica, e parabenizo a OAB por essa iniciativa. Com a palavra, o deputado Tadeu Alencar. 1 minuto. Onde que eu quero? Senhor presidente Fábio Tradi, quero saudar a todos os colegas da advocacia pública, na figura do meu amigo, meu presidente do meu sindicato, Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional,
Aquiles Frias, dizer da alegria de integrar os quadros de uma instituição tão relevante para o Estado brasileiro como é a advocacia pública. Eu tenho, desde 1993, uma ligação profunda com a minha instituição. Ali comecei a atuar no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, na cidade de Recife, o estado que eu represento aqui como deputado federal pela 2ª vez. Como cearense, tenho o privilégio de representar o estado de Pernambuco pela 2ª vez como parlamentar, e trouxe aqui para essa casa, que é um grande laboratório da sociedade brasileira, uma representação multifacetada do Estado brasileiro. Trouxe para aqui, senhor presidente Fábio Tradi, a formação que recebi primeiro no Banco do Brasil, onde por quase uma década também fui funcionário daquela instituição de relevantes serviços prestados ao país, depois no Tribunal de Contas, mas foi na Procuradoria da Fazenda Nacional, na Advocacia Geral da União, que eu efetivamente desenvolvi a percepção da importância da advocacia pública. Como advogado, naturalmente, sempre tive a clareza de que o meu ofício, que o meu munus profissional se encontrava com a advocacia de Estado, que lutamos ao longo desses mais de 2 décadas de procuradoria para emprestar da advocacia privada aquilo que ela tem de mais valioso, de mais relevante, que é a identificação com o seu constituinte, e a gente sempre teve a clareza de que a sociedade brasileira é que representamos quando atuamos em todos os foros do país, nas diversas funções da advocacia pública, na representação judicial, na atividade consultiva, no controle de legalidade, na recuperação de crédito público, que no momento em que se discute essa selvageria da proposta de reforma da Previdência do governo Bolsonaro, no início aqui, quando se trouxe, senhor presidente, meus colegas advogados públicos, se trouxe a proposta de reforma da Previdência, se dizia que teria uma atenção especial com a recuperação de crédito público. Isso foi só uma palavra inicial, não se viu do governo nenhuma atitude concreta voltada a emprestar a essa recuperação de mais de 500 bilhões de reais. Se diz que uma parte disso não é recuperável, mas quanto ao que é recuperável não se vê uma política pública conectada com um discurso que de longa data é o discurso dos procuradores da Fazenda Nacional, dos procuradores federais e também dos advogados da União e do Banco Central, que sabem da importância dessa atividade. Aliás, foi referido aqui pelo meu amigo e companheiro Paulo Teixeira, essa conquista dos honorários, que nós lutamos muito para que ela fosse materializada aqui por força dessa articulação e da luta dos procuradores ao longo desse tempo. Falo aqui também nesse momento delicado da vida brasileira, em que se quer impor ao país uma proposta que se diz procurar combater privilégios e buscar justiça fiscal e justiça tributária, e cada vez que a gente se aprofunda no exame dessa proposta, nós vemos que ela está voltada efetivamente a atingir o povo brasileiro na base da pirâmide social. 715 bilhões de reais é o valor que está sendo colocado no mais de 1 trilhão que se quer atingir para o regime geral da Previdência Social. Quero chamar a primeira atenção para isso. Regime geral que tem por teto R$ 5.800 e que, naturalmente, essas medidas não atingem sequer aqueles que estão nesse teto, mas fundamentalmente aqueles que estão, os muito pobres, os que recebem 1 salário mínimo, 2 salários mínimos e até 3 salários mínimos. E quando a gente vê uma medida que muitas vezes passa desapercebida, a do abono salarial, que era aquele atribuível a quem recebe até 2 salários mínimos. Se corta esse limite pela metade e, junto com as mudanças na aposentadoria rural e no benefício de prestação continuada, nós temos também o efeito de 187 bilhões de reais, de modo que esses 2 itens apenas representam 90%
desse 1 trilhão. De modo que a campanha ofensiva que foi feita no governo anterior e que se quer ter como alvo no suposto combate a privilégios com relação aos servidores públicos, é uma campanha insidiosa, cínica, descarada, que procura atingir aqueles que, longe dos governos, estão lutando para prestar e fortalecer as políticas públicas nesse país, de que a advocacia pública é exemplar. Soube compreender o seu papel, de que deve olhar além dos interesses corporativos, que muitas vezes são legítimos, e na maioria das vezes temos feito lutas importantes para defender os interesses da classe, porque as organizações que não se respeitam também não serão respeitadas por governos que não são aqueles a quem devemos prestar nenhum tipo de subordinação, porque somos carreiras de... Finalizar, senhor presidente. Somos carreiras de Estado e é assim que devemos ser tratados. De modo que eu vim aqui trazer a minha palavra de confiança na nossa caminhada, na caminhada da advocacia pública, dizer que me honra muito integrar os quadros da Advocacia Geral da União como procurador da Fazenda Nacional, dizer que aqui estamos, desde o nosso primeiro mandato, disponíveis para reverberar e vocalizar essa luta histórica dos procuradores que no passado, sem estrutura, representavam às vezes protocolarmente os interesses da União, mas que ao longo dos anos se fortaleceram, souberam atingir todas as esferas do Poder Judiciário e ter a confiança do povo brasileiro para ter hoje essa homenagem merecida da sociedade do nosso país e aqui do parlamento, que certamente sabe que conta com a advocacia de Estado para fazer as lutas por um Brasil melhor e um Brasil mais justo. Parabéns à advocacia pública, aos meus colegas. Obrigado, presidente. Eu convido para o seu pronunciamento o deputado Edmilson Rodrigues, mas eu vou facultar a palavra para 2 deputados, 1 minuto cada. Primeiro o deputado AJ Albuquerque e depois o deputado Célio Moura. E solicito aos colegas deputados que obedeçam o tempo, porque estou sofrendo uma pressão não indevida para o encerramento dos trabalhos. Afinal de contas, celebrar a advocacia pública é, de certa forma, celebrar o Brasil. Presidente, AJ Albuquerque, PP Ceará, é com muita alegria hoje de estar aqui e parabenizar a nossa querida advocacia pública e parabenizar em especial ao presidente da ANAF, senhor Marcelino, que vem conquistando grandes causas para a advocacia pública e que vem trabalhando e lutando no dia a dia para conquistar cada vez mais a sua autonomia e o fortalecimento da advocacia pública do nosso querido Brasil. Viva vocês, parabéns a cada um de vocês e parabéns, Marcelino, pelo grande trabalho que vem fazendo à frente da ANAF. O presidente do Fórum Nacional da Advocacia Pública Federal, Aquiles Frias, terá que honrar um compromisso nesse momento e, no seu lugar, vamos convidar para compor a mesa a vice-presidente do Fórum da Advocacia Pública Federal, Ruth Miller, presidente também da ANAJOR. Com a palavra, o deputado Célio Moura. 1 minuto. Senhor presidente Trade, parabenizo pela condução do trabalho. Quero parabenizar todos os advogados públicos do Brasil pelo Dia Nacional da Advocacia Pública. Cumprimentar também a todos os assessores jurídicos aqui da Câmara dos Deputados, cumprimentar todos os procuradores municipais, principalmente do estado do Tocantins, estado que eu represento, e dizer que vocês são responsáveis pela fiscalização, muitas das vezes, de muitos desvios que poderiam acontecer nesse país, mas que a advocacia pública tem evitado. E dizer que a reforma da Previdência, colocada para que seja votado no Congresso Nacional, vai acabar com mais de 3 mil municípios brasileiros, porque eles não irão sobreviver se essa reforma passar. Um abraço a todos. Com a palavra o deputado Edmilson Rodrigues, pelo PSOL.
Presidente, eu peço licença para abrir mão das nominatas, mas expressar aqui o meu profundo respeito a todos e a todas que compõem a mesa, representando essa categoria tão importante para a democracia e para a vida nacional. Tive a honra de ser prefeito de Belém e é impressionante como no nível municipal ainda há muitas prefeituras sem uma carreira estruturada de procuradores. Belém, que tem 4 séculos, aliás, um advogado público, Rosemiro Canto, que era o nosso subsecretário de Assuntos Jurídicos, teve um papel importante junto com o doutor Egídio Salles para não apenas dar status aos servidores, mas para viabilizar o interesse do Estado na esfera municipal. Eu não sou jurista, sou arquiteto e fiz algumas anotações, porque eu tenho que me mover por uma ordem constitucional e pelo que eu julgo o Estado de Direito. Então, quando a Constituição Federal, no seu artigo 131, fala das funções essenciais da Justiça, e no título 4 define a forma de organização dos poderes, se refere às funções essenciais da Justiça, o que não significa negar os 3 poderes, ao contrário, viabilizar aquilo que é de fundamental importância, de importância estratégica. E por isso o caráter essencial para o funcionamento, e ela inclui o Ministério Público, a Advocacia Geral da União, como inclui as procuradorias estaduais, como inclui a Defensoria Pública, não é? Então, significa trabalhar contra o interesse privado? Não. Nós vivemos numa sociedade capitalista. É um princípio constitucional o direito à propriedade. É princípio que a economia funcione baseada numa lógica. Contudo, essa lógica não está acima da ordem constitucional. Infelizmente, hoje o poder econômico acaba impondo as regras para além das regras formais, para além da legislação infraconstitucional e, naturalmente, negando a própria base constitucional brasileira. Como é que se faz cumprir a Constituição? Não há outro caminho senão fortalecer as instituições que podem tomar a iniciativa de provocar a Justiça Nacional a se definir, mas como podem também cumprir o papel de orientar, estabelecer processos públicos de consultoria, de representar judicialmente, extrajudicialmente e contribuir, portanto, para afirmar o interesse público, se não como uma negação do interesse privado, mas exatamente para harmonizar com base na lei exatamente os interesses que cabem a todos os cidadãos brasileiros. Essa é a minha compreensão. Falo tudo isso para dizer que para o PSOL é uma questão de princípio. E nós não vamos cair nessa balela de que aumenta os gastos com a burocracia e cria uma casta de privilegiados que deve ser combatida, que esse é o discurso que tenta legitimar esse golpe contra a democracia, contra o Estado brasileiro e contra os direitos dos trabalhadores e particularmente dos servidores públicos, que o governo agora usa como argumento para implantar a reforma da Previdência. Uma carreira de Estado pressupõe autonomia administrativa e financeira. Vou aqui dizer que é uma honra ter recebido o ministro André Luiz de Almeida Mendonça. Saber que ele é funcionário de carreira. E é até surpreendente que um presidente com um perfil tão autoritário tenha convidado um membro da carreira. Eu acho isso positivo. Mas é bem verdade também que ele
Para concluir, deputado, por favor. Em grande medida, terá que seguir certas orientações de governo, se quiser se manter ministro. Quem vê esse embate entre o presidente da casa e o Moro, viu o quanto o Moro, como juiz de primeira instância, exercia sua autoridade exatamente pelo princípio da autonomia que a função de juiz tem, e o quanto hoje ele está apequenado, sem o direito de nomear uma suplente para o Conselho Nacional Previdenciário. Então, realmente, a autonomia, a PEC 82, ela representará um avanço importante para a democracia brasileira. E eu queria parabenizar aqui as falas que, mesmo sendo advogados públicos e tendo responsabilidade, por conta disso, inclusive, levantaram a questão da reforma da Previdência como sendo mais o objetivo de reforma fiscal do que propriamente de reforma da Previdência. Nós podemos dizer que a Procuradoria Fazendária mostra hoje algo em torno de 2 trilhões inscritos em dívida ativa, dos quais mais de 400 bilhões são dívidas previdenciárias. Esta casa aqui tem responsabilidade de legislar, de fazer auditoria da dívida conforme a Constituição prevê, de estabelecer o imposto sobre fortunas, de criar condições de fiscalização, de fortalecer as instituições do Estado. Então nós temos que cumprir o nosso papel para que as instituições do Estado brasileiro possam cumprir o seu. No entanto, se hoje a Defensoria Pública, a própria Ministério Público e outras instituições do Estado brasileiro tem a sua autonomia e, portanto, não tem que dizer sim, senhor, ao governo, tem que dizer sim, senhor, ao povo brasileiro, que é quem, em tese, deve ser representado pelo Estado. Então, penúltimo inscrito, deputado professor Israel, pelo Partido Verde. E faço também uma homenagem à presença das crianças que estão se deslocando do 4º e 5º ano da Escola Jesus Maria José de Taguatinga. Muito obrigado pela presença. Logo após a fala do professor Israel, a deputada Érica Cocai. Senhor presidente, quero cumprimentar todos os deputados presentes, todos os membros dessa carreira tão importante que nesse momento são aqui homenageados. Eu vou ser breve, eu sei que existem outros trabalhos a serem realizados na casa. Eu quero dizer que o Estado brasileiro precisa ser um Estado civilizado. Nós cobramos do nosso país que ele cumpra os acordos assinados. Quando falamos, por exemplo, da rolagem da dívida, quando falamos dos contratos do Estado brasileiro com empresas, instituições estrangeiras, nós exigimos que o Brasil cumpra tudo que ele contratou, tudo que ele assinou, todos os acordos feitos no âmbito econômico. E nós entendemos que quando o Brasil cumpre os acordos e contratos assinados, ele é um país civilizado. Mas agora, deputada Érica, querem nos fazer acreditar que um país que não cumpre os contratos assinados com seus servidores é um país civilizado. Nós estamos diante de uma reforma que orienta o nosso país no sentido de cumprir acordos outros, mas não cumprir acordos com seus trabalhadores. Não pode o Estado ter trabalhadores de alto gabarito nos seus quadros, de alto rendimento. Não pode o Estado ter salários para disputar seus servidores com o mercado privado. Estamos aqui, senhor presidente, diante de uma categoria de alto rendimento. São pessoas com a preparação muito grande e o Estado brasileiro tem direito de contratar para os seus quadros pessoas neste nível e tem que ter condições de disputar esses profissionais com o mercado, porque nosso Estado tem esse direito.
E quando falamos das regras apresentadas por essa nova Previdência, nós estamos falando de quebra de acordo, incivilidade. É o país que é civilizado para com estrangeiros, para com empresas privadas, e deve ser, Érica. O país tem que ser civilizado com todos com quem ele assine seus contratos e acordos, mas ele também tem que ser civilizado com aqueles que estão em seus quadros. Então isso é a ordem jurídica. Muitas pessoas ainda na juventude, e eu sou um professor de preparação para pessoas que vão fazer concurso público aqui em Brasília, muitas pessoas gastam a sua juventude estudando para um bom concurso público, para se preparar, porque conhecem as regras. Se eu fizer essa prova e eu passar, eu terei essas regras. E por isso se dedicam. E de repente, no meio do jogo, o Estado brasileiro começa a pretender romper com as regras, no meio do jogo. Não podemos permitir isso. E por conta desse fato, nós criamos a Frente Parlamentar Mista de Defesa do Serviço Público, que conta com 235 deputados, que eu tenho a honra de ser coordenador, tenho a honra de ladear colegas que estão nessa luta, como a minha amiga Érica e outros deputados. Senhores, contem com a nossa defesa. Nós queremos que o Brasil seja um Estado cumpridor dos contratos que ele assina, porque isso é um país civilizado. Muito obrigado, senhor presidente. Convido para o seu pronunciamento a última inscrita, deputada Érica Cocai, mas antes, conceder 1 minuto para o deputado João Daniel, do PT. Muito obrigado, presidente. Presidente, eu queria aproveitar para saudar o autor desta sessão, nosso querido deputado Molon, todos os parlamentares, mas para dizer que também faço parte desta frente parlamentar em defesa da advocacia pública e acompanho o trabalho da advocacia pública. E tenho acompanhado todo o debate, a luta, o plano de carreiras, e acho fundamental que esta categoria esteja sempre na defesa, mais do que apenas defender o Estado e os gestores, mas a defesa de um projeto de nação, do povo brasileiro, dos interesses da população. Portanto, eu quero parabenizá-los a todos e dizer que contam sempre conosco e também com a nossa bancada. Parabéns a todos que fazem a advocacia pública brasileira. Com a palavra a deputada Érica Cocai. Eu queria parabenizar os autores do requerimento que deu origem a esta sessão solene, para que esta casa possa agradecer a atuação de todos aqueles advogados públicos, porque se defende o Estado. Não são defensores de governos, sejam governos municipais, estaduais ou a própria União, o governo federal. Defendem o Estado. E nesse correr da vida, que segundo o poeta, às vezes embrulha tudo, tive em vários momentos a oportunidade de ver a qualidade da atuação e o compromisso da atuação com o Estado dos advogados da União, dos advogados públicos. Ali quantas vezes nós enfrentamos grileiros, aqueles que acham que a terra lhes pertence e vão extrapolar esse sentimento para dizer que as mulheres também lhe pertencem, para dizer também que as crianças lhes pertencem. Portanto, nós temos nos advogados públicos a mais completa consciência da função que exercem em defesa do Estado. E o Estado não é o Estado estrito. O Estado, aí ele se espraia para o conjunto da sociedade. O Estado que promove as políticas públicas, e as políticas públicas que muitas vezes são impedidas de serem efetivadas por aqueles que acham que o que é público lhe pertence e faz uma promiscuidade entre o público e o privado. E ali nós temos os advogados e as advogadas que estão na defesa
do conjunto da população brasileira. Por isso, quando a gente fala que defendem o Estado nas suas mais variadas esferas, estão defendendo o povo brasileiro, o povo. E felizes são aqueles que, ao exercerem a sua função cotidiana, levam junto os interesses e a defesa do povo brasileiro. Por isso, o nosso sentimento no dia de hoje é um sentimento de gratidão. É um sentimento de gratidão, a atuação cotidiana de cada uma e cada um de vocês. É um sentimento de gratidão que tivemos há 3 anos atrás, a oportunidade de reconhecer com os honorários de sucumbência. Aqui temos o relator da matéria, deputado Paulo Teixeira, e o presidente da comissão, deputado Fábio Tratti, que não hesitaram em dizer que era devido o honorário de sucumbência para os advogados e as advogadas que exercem a função de defender este país. Diria eu que o que está se construindo para justificar uma reforma da Previdência que economizará mais de 70% dos trabalhadores e trabalhadoras de baixa renda, que busca economizar mais de 180 milhões com o BPC, com a entrega da população em extrema pobreza idosa a um aprofundamento da própria pobreza, ou a eliminação do abono salarial, que vai atingir 31 milhões de brasileiros e brasileiras que ganham entre 1 e 2 salários mínimos. Eu diria que busca-se eleger servidores e servidoras como inimigos imaginários ou como inimigos internos. Isso é prática fascista, e nós estamos aqui para dizer que servidores públicos, da qualidade dos servidores da advocacia pública, são necessários para este país. Servidores públicos implementam políticas públicas, e políticas públicas fazem um luto das casas grandes e senzalas, como vocês fazem todos os dias. Muito obrigada. Ao agradecer a presença das advogadas, dos advogados públicos, os deputados, as deputadas que fizeram uso da palavra homenageando a advocacia pública brasileira, todos os componentes da mesa, eu declaro encerrada a sessão dizendo: viva a advocacia pública do Brasil!